a gente vai falar sobre a plataforma Brasil, né? E aí nós vamos começar falando sobre algumas perguntas que vocês fizeram no nosso Google Forms, certo? Vocês perguntaram assim, em relação à plataforma Brasil, alguns de vocês não devem ter trabalhado com ela, ou quem já trabalhou e já domina pode absorver mais alguma informação, ou até o pessoal assim que precisa trabalhar e que por não ter ainda essa experiência tem muita dúvida. As duas perguntas que a gente recebeu foram as seguintes. Como é a segurança de dados na plataforma Brasil? Nossos dados ficaram seguros? Então, pessoal, em relação aos dados, a plataforma Brasil é extremamente segura. Vocês vão perceber que antes de dar entrada nos projetos, vocês vão ser solicitados a fazer um cadastro do pesquisador, né? Eu vou percorrer algumas telas aqui com vocês e a gente vai chegar na plataforma. O cadastro, ele é sigiloso, né? Ele é todo mediado por tecnologias, então vocês inclusive vão ter que fazer upload de documento em PDF de vocês, então CPF, identidade. Vocês vão perceber que os dados da pesquisa em si não vão para dentro da plataforma, né? Então, são os dados de vocês e o esquema, o projeto de pesquisa que vão estar inseridos lá. Então, sim, é garantida o sigilo, né, dos dados, claro, obviamente, até porque isso é uma prerrogativa, isso é um preceito ético, né? A responsabilidade e o sigilo com os dados, tá bom? Em que período, que é a segunda pergunta, em que período eu devo me cadastrar na plataforma? Ao iniciar a pesquisa, no término do artigo, ao conseguir orientador? Então, pessoal, isso é uma dúvida para quem nunca usou a plataforma, né? E aí, o que a gente visualiza é que quando você está falando de uma pesquisa envolvendo seres humanos, existem responsabilidades, existem obrigações do pesquisador que devem ser levadas em conta. Nenhum pesquisador deve começar nenhuma pesquisa se não estiver... Áudio está baixo, vê se melhorou, pessoal. Se não estiver com autorização do Comitê de Ética, tá? Então, não adianta vocês começarem nenhuma pesquisa se vocês não tiverem com autorização do Comitê de Ética. Isso significa que cada um de vocês vai ter, sim, que fazer, que vai ter que solicitar a autorização do comitê para fazer essa pesquisa através da plataforma Brasil, certo? Então, em que período eu devo me cadastrar? Agora. Antes de começar a pesquisa, obviamente. Então, agora é a hora de vocês fazerem o cadastro. Quem já tem, ok. Quem ainda não tem, providencia fazer o cadastro agora. A gente vai chegar na página da plataforma mostrando onde é que faz esse cadastro, tá bom? E aí vocês vão ver os documentos. Cadastramento imediato para todo mundo que vai pesquisar envolvendo seres humanos, certo? Alguns de vocês não vão fazer pesquisa envolvendo seres humanos na pós-graduação. Vocês não vão fazer entrevista, coleta de dados, nada disso, certo? Vão ser revisões bibliográficas. Ok, aí você pode estar se perguntando, mas por que é que eu tenho que usar, por que eu tenho que aprender a usar a plataforma? Super simples. Vocês estão fazendo uma especialização em docência do ensino superior. Daqui a bem pouco tempo, vocês vão estar diante de alunos que vão precisar de orientação em relação a isso. Então, é importante que vocês dominem essa ferramenta, é importante que vocês conheçam ela. Ela é extremamente autoinstrucional, né? Dentro das páginas que eu vou mostrar, vocês vão perceber que existem vários manuais, existem todas as normativas. Então, é importante que vocês comecem a se apropriar desse conhecimento, porque não existe desculpa para o pesquisador e não existe desculpa para o professor. Ele tem que estar inteirado das informações que ele necessita para executar o projeto, tá bom? Adiante, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse percurso, né? Uma tentativa de manter vocês em contato com os professores, mesmo com essa dificuldade inicial de transmissão. Agradeço muito a paciência de vocês e espero que a gente consiga sanar algumas dúvidas de vocês hoje. Mas eu vou mandar material também para o canal e para vocês sobre o manual do usuário, né? Da pessoa que vai colaborar com a pesquisa e o manual do pesquisador também, ok? Então, a gente vai agora para uma página que é a página do Conep. Vocês vão continuar me vendo aqui embaixo pequenininha, mas a gente vai começar a trabalhar já nas páginas do navegador, tá bom? Então,
quem tiver assistindo a live pelo celular e quiser usar o computador para dar uma olhadinha, pode usar. Vocês sempre que precisarem entrar na plataforma do Brasil, vão usar esse endereço aqui em cima, tá? conselho.saude.gov.br, e aí vocês vão chegar aqui, ó, no CONEP, /comissões-cns, /CONEP, Vocês vão chegar no site do CONEP. Se vocês digitarem no Google CONEP, vai aparecer exatamente essa mesma página, tá bom? Então, a gente vai para o CONEP por quê? Porque, vê só, o CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? Ela é um componente do Conselho Nacional de Saúde. Então, se vocês olharem, ó, o Conselho Nacional de Saúde é formado por todas essas instituições aqui, tá? E o Comitê de Ética em Pesquisa é um deles, né? Então, a gente quando vai fazer Tá, vou tentar aumentar o áudio aqui. Eu vou puxar um pouquinho. Vocês vão ficar me vendo puxando um pouquinho aqui o microfone. Me dê um feedback aí através de Dani se melhorou, tá bom? Eu nem vou mexer mais no YouTube para não sair da conexão, porque eu tô apanhando dele. Mas vamos lá, vocês vão dando feedback e Dani vai me falando aqui pelo WhatsApp. Então, ó, falamos um pouquinho do CONEP aqui, né? O CONEP, gente, ó, é importante vocês saberem que ele é que nem um patrono da gente em relação à pesquisa, à ética em pesquisa com seres humanos, né? Ele é uma comissão nacional, né? E ele tem a prerrogativa de que ele também agrega os comitês de ética que são dispersos pelo país inteiro, né? Comitê de ética vocês sempre conheceram, né? Provavelmente vocês já sabiam e já conheciam. Quando a gente entra na página do CONEP, a gente percebe que ela está, nesse momento, muito voltada ao grande problema de saúde que a gente está enfrentando, que é a Covid-19, né? E aí, quando a gente fala da Covid-19, ó, ele tem, a maioria dos estudos tem protocolos de pesquisa muito peculiares, e esses protocolos de pesquisa, eles estão logo aqui, ó, o fluxograma da tramitação ética desses protocolos, tá? Então, vocês vão perceber que quando, em outras fases em que vocês abrirem essa página do CONEP, pode ser que a temática seja completamente diferente. Eles sempre inserem nessa região central aqui algo de muita relevância. Mas aqui do lado, se vocês prestarem atenção, tá cheio de informações importantes para a gente. Por exemplo, vamos lá. Toda vez que a gente vai submeter o nosso trabalho, a gente vai submeter não necessariamente para o CONEP. O CONEP recebe apenas alguns tipos específicos de trabalho, como, por exemplo, aqueles que são relacionados a comunidades indígenas, né, a doenças ultra-raras. Então, é bem peculiar o que o CONEP recebe. No geral, as nossas pesquisas, elas vão para os CEPs, que são os comitês de ética em pesquisa, né? E eles estão dispersos no Brasil inteiro. Vejam que eu estou fazendo tudo dentro da página do CONEP, né? Então, eles estão dispersos pelo Brasil inteiro. E se vocês estão aqui na Paraíba e querem consultar qual é o comitê de ética mais próximo de vocês, vocês conseguem consultar o comitê de ética no sistema CEP-CONEP, né? Sem problema nenhum. Deixa eu só sair da janelinha aqui do comitê da Plataforma Brasil. A gente tem no Nordeste 132 comitês de ética, né? Aqui em Cajazeiras, por exemplo, a gente tem os comitês de ética da Santa Maria e da UFCG, né, do CFP. Então, na perspectiva de que a gente vai enviar, a gente fica se perguntando assim, como é que é esse envio? Antigamente, o nosso envio, ele era completamente... era todo, basicamente, completamente, ele era todo analógico, né? A gente chegava com o projetinho em papel e levava para o comitê de ética. Agora, gente, a gente usa uma plataforma única, que é a Plataforma Brasil, né? E os processos que a gente envia dentro da Plataforma Brasil, eles têm que seguir resoluções específicas. Então, lá na página do CONEP, quando a gente clica... Vamos lá, vamos tentar voltar para mostrar para vocês. Aqui, ó, na página do CONEP, quando a gente clica aqui em normativas, a gente vai abrir uma paginazinha que disponibiliza quais são as normas que a gente deve seguir para as pesquisas da gente. As mais comuns que vocês vão utilizar com mais frequência, né, vão ser a Resolução 510 de 2016, que são normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais,
e a Resolução 466 de 2012, que são diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Vocês estão percebendo que uma é de 2012 e a outra de 2016. A Resolução 466, ela é uma resolução muito conhecida pelos pesquisadores da área de saúde, né? Esses pesquisadores que sempre precisaram fazer coleta de dados recorriam a essa diretriz ética, né? Nós olhávamos com muita atenção para o que essa norma ela preconiza. Essa é a resolução 466 e aí ela traz para a gente alguns termos e definições importantes, né? Eu gostaria muito que vocês lessem essa normativa com calma, com tranquilidade, porque ela fala de tudo que é obrigatório num projeto de pesquisa que envolve seres humanos. Ela tem um glossário de termos, depois ela vai falar sobre os aspectos éticos da pesquisa, né? E aí ela define como a eticidade ela se apresenta na pesquisa, né? Como ela é vista dentro de um projeto de pesquisa. Então, é uma leitura que é obrigatória para vocês, tá? Vai falar também do processo de consentimento livre e esclarecido, e aqui vai fazer um belo parêntese também sobre o assentimento, que é uma coisa que fica relegada a um segundo plano em alguns projetos, quando a gente vai fazer análise, né? O consentimento é dado por uma pessoa que tem autonomia civil. O assentimento, por exemplo, eu vou fazer um projeto de pesquisa com crianças. Eu preciso do consentimento do responsável legal. Mas eu preciso que aquela criança queira participar para respeitar a autonomia dela como indivíduo. Então, eu preciso do assentimento dela, né? Fala dos riscos e benefícios, que é uma outra negligência de alguns pesquisadores. Quando a gente faz um projeto, a gente tem que considerar quais são os riscos e os benefícios desse projeto. É muito comum a gente pegar um projeto e o pesquisador dizer assim, não há riscos previstos na execução desse projeto. Mentira! Quando você vai fazer uma entrevista, corre um sério risco de, se você não escolher o ambiente adequado para fazer essa entrevista, você expor o indivíduo participante a algum tipo de constrangimento. Então, existe risco, sim. Ao longo de uma investigação, às vezes, você provoca uma inquietação naquele indivíduo que está recebendo a informação e isso causa algum tipo de ansiedade, né? Um desgaste emocional. Então, é importante que a gente preveja isso, sim, que a gente seja realista na hora de preencher o nosso formulário. Tudo que essa resolução solicita, ou preconiza, na verdade, vai ser solicitado lá na plataforma Brasil. Vocês vão ver quando a gente abrir ela, certo? Benefícios, pessoal. Eu tenho que beneficiar todos os participantes da minha pesquisa, eu tenho que recompensar. Não, a gente está falando de uma coisa que vai muito além, né? A gente está falando, inclusive, de benefícios sociais do ponto de vista coletivo. Então, na hora de registrar os benefícios de uma pesquisa, é importante que vocês coloquem também qual o benefício acadêmico, qual o benefício social da pesquisa de vocês, se há algum benefício em relação ao participante, né? Algumas pesquisas, elas versam sobre fazer a coleta de dados e, em seguida, esclarecer o participante sobre aquele tema. Então, é importante, é uma contrapartida do pesquisador para um indivíduo que vai colaborar com ele, né? Vai falar sobre os protocolos de pesquisa e a plataforma Brasil, que é o sistema oficial de lançamento de pesquisa para análise e monitoramento, né? Então, é bastante importante que essa leitura seja feita, tá bom? Essa resolução 466, ela é fundamental para todo mundo, de 2012, lembrem. E fala das atribuições, ó, Comitê de Ética, quais são as atribuições da Comissão Nacional, CONEP, né? Como eu falei para vocês, o CONEP tem algumas prerrogativas que são só delas, por exemplo, projetos que envolvam genética, manipulação de genes, populações específicas, medicina fetal, tantas outras temáticas peculiares que não vão ser submetidas corriqueiramente a um comitê de ética local, e sim ao CONEP, ok? Então, como é que é feita a análise, né, dos projetos? E tem uma coisa que é bem peculiar, que às vezes as pessoas perguntam assim, olha, mas quando eu mando um projeto para um comitê de ética, ele vai ser analisado só do ponto de vista ético. Não, os comitês de ética, de acordo com esses documentos, né, com as duas resoluções, eles têm a prerrogativa de fazer a avaliação ética e científica casadinha. Ok? Então, por muitas vezes vocês vão perceber que existe um questionamento
de um parecerista dentro da plataforma Brasil para vocês esclarecerem algum ponto específico da metodologia, porque uma metodologia que não esteja corretamente delineada, ela pode causar um prejuízo ao participante da pesquisa. Então, intrinsecamente, a estrutura do projeto, a metodologia que é utilizada, ela pode interferir no benefício ou no malefício em relação ao indivíduo que está colaborando com a pesquisa, que aceitou participar, ok? Então, é uma resolução longa, de 2012, ok? E a gente tem mais uma resolução, que é a resolução 510 de 2016. Olha o que acontecia. A gente tinha uma resolução que falava bastante sobre pesquisa em seres humanos, mas era interessante porque parecia que a pesquisa, a ética em pesquisa, ela estava somente relacionada a pesquisas da área de saúde, o que não é verdade. Então, essa resolução 510 de 2016, e aí quem tiver pesquisas da área de ciências sociais, ciências humanas, deve citá-la obrigatoriamente nos pré-requisitos ou nas considerações éticas do trabalho, né? Ela diz o que é incluído e o que não é incluído na necessidade de submeter ao Comitê de Ética pesquisas da área de ciências humanas e sociais que envolvam seres humanos. Então, ela já começa dizendo o que é que não precisa dizer, o que é que não precisa enviar. Então, pesquisa de opinião pública, que utiliza informações de acesso público, informações de domínio público, pesquisa censitária, como IBGE, pesquisas com bancos de dados em que eu não consigo identificar o indivíduo, né? Aqueles bancos de dados em que eu não tenho nome, não tenho endereço, nenhum documento, número do documento. Pesquisas de revisão de literatura, né? Então, esse tipo de pesquisa eu não preciso, mas a partir do momento em que eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, de representação social, por exemplo, do ensino da matemática nas escolas públicas de Cajazeiras, eu estou fazendo uma pesquisa que vai levar em consideração a identificação do indivíduo. Eu vou fazer uma coleta de dados e, à medida em que eu estou interagindo com um único indivíduo, eu consigo identificá-lo, né? Então, essa pesquisa precisa ser submetida ao Comitê de Ética, sim. Antigamente, a gente pensava que não, só se fosse de saúde, né? Então, essa divergência existia. E, em 2016, o CONEP resolveu emitir uma norma regulamentando isso. Então, não importa se é ciências da saúde, ciências humanas, não interessa. Envolver os seres humanos, existe resolução para que seja esse processo, esse projeto, ele seja submetido à apreciação ética de uma instância colegiada que a gente conhece como Comitê de Ética, tá? Então, vamos voltar aqui para o CONEP. Essas resoluções eu queria muito que vocês lessem, porque elas são extremamente importantes para a gente entender como funciona. Às vezes as pessoas fazem perguntas muito simples em relação aos comitês, assim, perguntas até ingênuas, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E, gente, a primeira coisa que me vem à mente é assim, nunca leu nenhuma das duas normativas, porque está bem claro lá. Outra coisa, para vocês argumentarem, eventualmente, se vocês tiverem alguma divergência sobre o parecer do projeto de vocês no Comitê de Ética, vocês têm que estar embasados das resoluções que o Comitê ele institui. Então, eu sugiro fortemente a leitura dessas duas normativas, né? Vou voltar aqui para vocês anotarem aí. Resolução 510/2016 para as ciências humanas e sociais, resolução 466/2012 para as demais, tá? Todas as pesquisas envolvendo seres humanos são muito detalhadas e vale a pena. Toda vez que tiverem um orientando que for fazer um tipo de pesquisa desses, primeira tarefa de casa vai ser essa. Então, a primeira tarefa de casa de vocês, para quem não conhece ainda, vai ser essa também, essa leitura, tá bom? E aí, depois de tudo isso, sim, depois de tudo isso, vocês podem ir para a plataforma Brasil. Só uma curiosidade para vocês, ó. Aqui em publicações, se vocês quiserem saber, por exemplo, sobre todos os protocolos de pesquisa que foram aprovados pelo CONEP, aqueles bem especiais, que envolvem, nesse momento, por exemplo, novos fármacos ou novas terapias para o coronavírus, né? Eles estão aí, porque existe um semanário de publicações, toda vez que o comitê se reúne, o CONEP se reúne e aprova algum estudo, tem que ser publicado, tá? Então, é só uma curiosidade para vocês quiserem se atualizar, esse é o caminhozinho. Então, quando a gente vai para a plataforma Brasil, ó, o que acontece aqui, ó. A plataforma Brasil está aqui dentro do site do CONEP
E aí vocês vão perceber que a gente tem de cara manual do pesquisador. Quem deu uma olhada no material que Dani passou, percebeu que isso aqui estava dentro do material que eu enviei para vocês, né? Esse material do pesquisador, esse manual do pesquisador, ele é muito relevante. Muito importante. Gente, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu estou vendo que vocês estão pedindo para eu liberar o chat, só tem um grande problema. Eu estou com medo de mexer na transmissão e bugar de novo. Então, vão passando aí as perguntas e Dani, vou pedir a Dani e o Antunes para que vão me passando também aqui pelo WhatsApp, tá bom? Então, continuando. Quando eu entro lá, clico em Plataforma Brasil, gente, é essa a página que vai abrir, certo? Quem não acompanhou, vamos voltar? Quem está aí no computador tentando, página do CONEP, venho aqui e desço Plataforma Brasil. Abre a nova página, né, da Plataforma Brasil. E nessa página, a primeira coisa que vão aparecer são alguns manuais, tá? Tem um manual particularmente relevante que é o do pesquisador, mas tem um manual muito útil, que é o Manual de Pendências Frequentes em Protocolos de Pesquisa, para vocês verem o que é que dá errado, no que é que geralmente a gente falha quando a gente está inserindo alguns projetos de pesquisa. A princípio, eu vou pedir para que vocês leiam as 2 resoluções e o manual do pesquisador, né? O manual do pesquisador, ele é muito fácil, muito intuitivo, né? Pesquisador para o Comitê de Ética é considerado qualquer indivíduo que tenha formação do tipo tecnólogo, graduação, licenciatura, tá? Se for apenas estudante, não consegue se cadastrar. Então, todos vocês que estão na pós-graduação já conseguem fazer o cadastro, né? Já é uma coisa bem fácil, porque a gente já tem a prerrogativa de fazer esse cadastramento como pesquisador responsável, né? Que é o perfil de formação. Vocês vão perceber que ele é um manual muito completo. Esse manual ele ensina desde o cadastro de usuário de vocês até o cadastro de projetos. Todos os passos do cadastro de projeto. O projeto, para ser cadastrado no Comitê de Ética, vai ter várias perguntinhas lá. Você praticamente transfere o projeto que está lá feito em PDF ou em Word, em partes, para dentro da Plataforma Brasil. Então, é bacana fazer a leitura desse manual, porque vocês vão perceber que vocês vão aprender bem tranquilos a fazer o cadastramento de vocês, tá bom? Precisa fazer? Precisa, todo mundo deve fazer, né? Que vocês vão fazer o cadastramento de vocês com sossego e quando vocês começarem a fazer a inserção dos projetos de vocês, esse manual é igualmente importante, porque ele já fala dos campos obrigatórios que vocês têm que preencher, tá? E como devem preencher. Outra coisa muito importante da Plataforma Brasil é que ela já reconhece, aqui nesse campo em particular, o nome social. Então, é uma prerrogativa legal inserir um nome social, e aí a plataforma ela já considera essa prerrogativa e está aqui bem facilzinho de ver, ó. A gente vai ter identificação por meio de documento, mas a gente pode ter a inserção do nome social, ok? Tem aqui, ó, quais os documentos obrigatórios para realizar cadastro, e eu já vou passando para vocês, ó. Currículo, documento de identificação oficial digitalizado e foto com a identificação de vocês, certo? Então, vocês vão preencher e já vão fazer o cadastro, né? Vai acontecer isso na página inicial, a gente vai fazer isso na página inicial da Plataforma Brasil. Então, vou só passar aqui rapidinho. O manual é bastante longo, ele tem 98 páginas. Gente, é muito grande, mas vale muito a pena, porque ele ensina o passo a passo e no final ele tem um glossário também, vê? E aí vocês podem tirar dúvidas sobre os termos da Plataforma Brasil. Então, isso aqui é essencial que vocês tenham salvo no computador, sempre à mão, ou saber aonde vão buscar isso, né? Lá no site do CONEP, ok? Então, vocês viram que eu abri o manual aqui, né? Então, eu tô aqui nessa pagininha bonitinha, abri meu manual, ele veio para cá, um PDFzinho, certo? Mas nessa página eu também tenho acesso à página da Plataforma Brasil em si. E vocês têm 2 ambientes. Depois que vocês se cadastram, vocês podem participar de um ambiente de treinamento. Para que vocês primeiro simulem, façam teste, tá? Então, eu recomendo fortemente para quem não está com pressa, que faça uso desse ambiente de treinamento. Para o pessoal que já está atrasado, e atrasado eu digo o seguinte,
eu tenho um projeto de pesquisa que vai envolver coleta de dados a partir de seres humanos. Eu vou fazer entrevista, vou filmar, vou fazer coleta de informações diretamente com pessoas, com indivíduos. Meu projeto de pesquisa, eu tenho que fazer uma coleta de dados de praticamente um ano. O cronograma já está meio comprometido, inclusive pela situação que nós estamos vivendo, né? Então, já precisa da entrada no comitê de ética, certo? Vocês precisam, inclusive, ter muito cuidado, porque tem 2 problemas muito sérios com pesquisa. E aqui eu faço um parêntese, não só pesquisa em seres humanos, mas na Plataforma Brasil isso é especialmente problemático, chama cronograma. Toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente precisa se preocupar em relação à duração, à capacidade de execução que a gente vai ter daquele projeto ao longo do tempo. As pessoas, elas costumam negligenciar isso, então vocês precisam ter muito cuidado, façam cronogramas realistas, não pulem etapas, coloquem o passo a passo e o tempo que realmente vocês vão precisar para cada uma dessas etapas, tá? A mesma coisa é o financiamento. As pessoas acham que o financiamento não é importante em pesquisa. Tem, sim. Tem importância e tem demais. Porque, às vezes, vou dar um exemplo dos meus projetos. Eu trabalho com atividade antifúngica in vitro. Então, eu vou para a bancada de um laboratório e eu preciso de reagente. Se eu não coloco lá a previsão dos meus gastos, do financiamento, eu vou ter problema, gente. Se eu não for realista em relação a isso, porque tem reagentes meus, um meio de cultura que eu uso é 2.900 e pouco. Eu vou ter que tirar do meu bolso, sim ou não? Se não tiver nenhum edital de fomento vigente para mim, sim, eu vou ter que tirar. Então, eu tenho que ser bem realista também no meu orçamento de pesquisa, tá? Prestem muita atenção em relação a isso. Coloquem esses 2 itens, eles são relevantes, sim. Então, quando vocês quiserem treinar, ambiente de treinamento. Quando já for para valer, inserir projeto mesmo, Plataforma Brasil acessar, ambiente oficial, tá? Aqui existe uma notificação na hora que a gente abre a plataforma. Deixa eu só fechar aqui. Na hora que a gente abre a plataforma, existe uma notificação agora em relação à tramitação célere de protocolos de pesquisa relacionados à Covid-19. Uma coisa que eu gostaria de fazer, um parêntese que eu gostaria de fazer, é que o CONEP e os CEPs, eles respondem prontamente às emergências de saúde pública, né, às necessidades da sociedade, porque eles estão a serviço da sociedade, a pesquisa está a serviço da sociedade. E nesse momento a gente precisa fortalecer essa característica tão primordial da pesquisa, né, da ciência, está a serviço da sociedade. Então, os comitês estão fazendo um esforço sobre-humano para dar conta desse tipo de projeto, que inclui o estudo dessa doença que virou uma pandemia e com a qual a gente está tendo que lidar, né? Só precisa fechar, tá? Ele está me dando um carão aqui e está dizendo que eu estou em mais de uma aba, viu? Lá vou eu descobrir qual é a outra aba em que eu estou. Estou fechando tudo aqui. Plataforma. Tinha mesmo, tinha as 300 abas abertas. Então, vou aqui acessar. É bom live, né, minha gente? Porque a gente passa vergonha ao vivo. Enfim. Aqui na plataforma tem algumas coisas bacanas antes de entrar. Vocês vão perceber. Ó, na plataforma coloca o nome do orientador. Não. Na plataforma, vocês vão caminhar comigo. São as perguntas que vocês estão enviando, tá? A Dani tá me passando aqui. Na plataforma eu coloco o nome do orientador. Vê, a plataforma ela entende como pesquisadores, certo? Então, existe um pesquisador principal e existem colaboradores da pesquisa que vão ser cadastrados. Então, não tem essa coisa de orientador da pesquisa. Tem o pesquisador principal, que é a referência, inclusive, que vai para o termo de consentimento e de assentimento. É o contato que fica lá. É o primeiro contato que o CEP tem se ele quiser tirar dúvida. E tem os colaboradores, né? Essas pessoas, elas são cadastradas para terem acesso à Plataforma Brasil, àquele projeto na Plataforma Brasil. Elas podem editar aquele projeto. Então, não existe essa figura do orientador. Existem pesquisador principal e colaboradores, certo? A outra pergunta. Ao fazer o cadastro na Plataforma Brasil, já tem que submeter o projeto de pesquisa também? Não. O cadastro pode ser feito e você não precisa submeter projeto nenhum. É até bacana que vocês façam o cadastro e vão para aquele ambiente lá de treinamento. Quem não tem projeto ainda para inserir,
Pega um projeto qualquer, ou pega um TCC que vocês encontrem na internet, ou uma tese, uma dissertação, vocês procuram que seja pesquisa com seres humanos. E vocês copiam ela dentro do formulário para treinamento. Lembrem, isso a gente só faz no ambiente de treinamento, porque se a gente fizer no oficial, vai cair na mão de um parecerista. Vocês vão estar perdendo o tempo do pobre do parecerista, né? Que é um recurso humano muito importante, né? O professor que se dispõe, o pesquisador que se dispõe a participar de um comitê de ética, ele não tem só o comitê de ética como atividade, ele tem o comitê de ética e N outras, né? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Quando for treinar, lá para aquela página de treino, quando já for inserir, entra no ambiente oficial, mas você não precisa se cadastrar somente quando tiver um projeto para inserir. Você pode se cadastrar antes, tá bom? E aí, ó, vocês estão vendo aqui como é que é fácil? Estou aqui na página e aqui está o cadastre-se. Vou clicar aqui. Eu vou voltar para aquela página lá, viu? Prestem atenção. Então, ó, cadastro na plataforma Brasil. Eu preciso ter um login e uma senha de acesso. Para efetuar o cadastro, preciso ter uma cópia digitalizada de um documento de identidade. Lembram que eu falei? Com foto para ser submetido, né? Vocês precisam, inclusive, de uma foto e do currículo de vocês. E aí ele vai avançar já solicitando os dados. Ó, vocês vão ter que preencher um formulário. Talvez eu não consiga avançar, porque eu já tenho. Daí eu vou ficar redundando num cadastro que eu tenho. Mas vocês lembram do manual que eu falei para vocês lerem? Tem o passo a passo do cadastro. Tem todas essas guias da plataforma para o cadastro de vocês. Duas coisas que são fundamentais para vocês fazerem esse cadastro. Primeiro, as cópias dos documentos. Então, um documento de identificação, uma foto, né? E o currículo de vocês, porque vocês vão ter que inserir, olha aqui, ó, o campo para inserir o Lattes também, ok? E aí vão preencher algumas informações pessoais. Giliara, para que servem essas informações pessoais? Pessoal, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente se imbui de várias responsabilidades. São responsabilidades civis e penais, sim, porque você vai estar interagindo com seres humanos. Então, a plataforma, ela registra qual é a tua intervenção, o que é que você vai fazer. E se algum indivíduo participante da pesquisa entender que houve uma infração ética, ele pode fazer a denúncia ao comitê de ética, né? Ele pode se reportar ao comitê fazendo a queixa. E você vai ter que responder sobre isso. Então, por isso esse cadastro é um cadastro rigoroso, é para ser levado a sério, né? Até porque a gente está fazendo pesquisa e a gente não está querendo prejudicar ninguém, né? A gente vai seguir os preceitos éticos. Então, fazer esse cadastro... Podem ficar tranquilos, esses dados são sigilosos também. Ficam exclusivamente no CONEP, não são disponibilizados, certo? Dani está mandando perguntas de vocês para mim aqui, eu vou tentar ir respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Já posso vincular o FCG, o CFP como instituição de pesquisa no meu cadastro da Plataforma Brasil? Olha só, vocês podem, inclusive porque se vocês vincularem, já vai direto para o Comitê de Ética do CFP, tá? Especificamente como aluno, né? Porque vocês estão fazendo uma pós-graduação. Pode sim. Quem não vai trabalhar, outra pergunta, quem não vai trabalhar com um projeto envolvendo pessoas, pode fazer o cadastro? Pode e deve. Sabe por quê? Porque eu estou pensando aqui, estou com a turma de especialização docente do ensino superior. Essas pessoas já estão orientando alunos, né? E a gente nunca sabe quando vai chegar a orientação de um projeto de pesquisa envolvendo seres humanos. Eu confesso para vocês, quando eu comecei a fazer pesquisa envolvendo seres humanos com os meus alunos, eu tive muita dificuldade de atribuir ao aluno o preenchimento do formulário. Lembram que aluno de graduação não pode preencher, não pode fazer cadastro? Quem vai fazer o cadastro da pesquisa? O orientador. No caso, vocês, que já têm essa prerrogativa da formação. Então, é importante, quem não vai fazer por causa do TCC, fazer porque provavelmente vai orientar aluno, tá bom? Façam sim, não é complicado, é mais uma coisa que vocês já têm à mão, é só fazer. Vai cadastrar o e-mailzinho e a senha, guarda o e-mail e a senha e pronto. No dia que aparecer o aluno, tá lá. Além do mais, gente, pesquisador é um bicho inquieto. Ele tá aqui de boa, tranquilo, sossegado, sereno, e de repente, ele tem uma ideia genial. E ele começa a escrever um projeto, e às vezes o projeto acaba comportando uma parte de pesquisa com seres humanos. Então, por que não? Né? Alguns de vocês, inclusive, não devem ter feito pesquisa com seres humanos porque não sabiam o passo a passo ainda. É hora de começar. Nem que sejam aqueles projetos grupais, né? Vocês agora na pós-graduação devem abraçar isso.
Uma coisa que eu aprendi em pós-graduação foi: ok, eu tenho a obrigação de um TCC no final, de um artigo no final, né, para minha defesa. Mas eu posso começar a trabalhar em outra perspectiva colaborativa, no sentido de alguma pesquisa qualificada, sabe, que envolva meus colegas, que envolva um grupo, afinal, trabalho em grupo é muito importante em pesquisa, e que envolva pesquisa em seres humanos, né? Então, eu sugiro fortemente que quem ainda não fez, faça o cadastro, independente de ter projeto, incluindo ou não pesquisa em seres humanos, tá? Tranquilo? Podem mandar pergunta, viu, meu povo? Dani tá aqui online comigo, só na maravilha, me dando aquele super help. Então, na hora que eu entro na plataforma, eu vou fazer meu cadastro, né? Aí, supondo que eu já tenho o cadastro, pessoal, sempre abre, viu? Avisinho. Vocês vão ver que a plataforma também, quando ela abre cheia de opções. Aqui eu tenho uma coisa muito importante, ó, informações ao participante da pesquisa. Essa cartilha do participante, para mim, ela é sensacional, sabe por quê? Vai ter uma parte lá, ó, cliquei aqui para abrir, tá? Abrir o PDF. Vai ter uma partezinha do projeto de vocês em que vocês têm que colocar as considerações éticas. E ainda, vocês vão precisar fazer um termo de consentimento e um termo de assentimento, eventualmente, quando vocês tiverem uma pesquisa que envolve um incapaz do ponto de vista civil, mas que pode ter autonomia para decidir participar ou não da pesquisa. Daí, o que acontece? Essa cartilha do participante, ela dá muitas dicas do que não pode faltar nas considerações éticas e nem no termo de consentimento. O termo de consentimento é um documento obrigatório que tem que ter em todos os projetos. Ele vai informar ao participante de pesquisa o que vai ser feito, como vai ser feito e falar da sua responsabilidade como pesquisador com ele, que é o participante da pesquisa, né? Essa cartilha, lá no termo de consentimento, a gente tem a obrigação, quando a gente vai aplicar a coleta de dados, a gente tem a obrigação de esclarecer e solicitar que, mediante esclarecimento, a pessoa aceite participar da nossa pesquisa, né? Mas, às vezes, a gente usa uma linguagem muito difícil nesse termo, né? Então, é importante que vocês usem linguagem simples e que vocês leiam essa cartilha do participante. Eu vou além. Quem faz pesquisa de campo deveria levar uma cópia impressa da cartilha, porque às vezes vocês estão diante de um participante que quer se esclarecer um pouquinho mais, que quer entender o que está acontecendo, ou que olha para você e fala: não sei se eu quero participar porque eu não estou entendendo qual é a finalidade. Então, vocês têm a cartilha para ajudar. Vê só, tem a definição, inclusive, do que é pesquisa, situa a pessoa como um participante da pesquisa, né? Diz a coisa mais importante para um participante da pesquisa: você é livre para tomar qualquer decisão e seja qual for sua decisão, você não será prejudicado por isso. Então, caso você resolva compartilhar informações comigo, participar da minha coleta de dados, a qualquer tempo em que você desistir, a sua desistência vai ser considerada. Eu estou respeitando a autonomia do meu participante, né? Então, quais são os meus direitos como participante de pesquisa? Tem tudo aqui, gente. Então, é outro documento que é muito importante e as pessoas negligenciam muito, mas que está lá na plataforma Brasil, tá? Vou mandar para vocês também. Pode acreditar que eu já fiz uma pasta de arquivos e haja coisa. Ó, na plataforma pergunta, viu? Na plataforma pede especialização. Podemos inserir a especialização já que estamos cursando pós? Terminou a especialização? Sim ou não? Se já tem alguma que está terminada, coloca. Se não terminou ainda, não põe. Vou ensinar isso para vocês para o resto da vida. Quando a plataforma em que vocês estiverem inserindo tiver um campo que diz assim, em andamento, vocês podem colocar enquanto estiverem cursando. Quando a plataforma não tiver essa previsão, não coloquem o título ainda, tá bom? Só quando concluir. Fechado? Então, ainda não coloca na plataforma. É aqui mesmo, vou voltar. Passamos das informações. Toda vez que abrir a plataforma, vai abrir o avisozinho, tá bom? Existe um atendimento online no horário comercial, o telefone, né, para informações de CONEP, e-mail, contato. Quando a gente, por exemplo, tem uma pesquisa que já foi aprovada, a gente pode buscar a pesquisa aprovada, né, com o título, o pesquisador principal, alguma palavra-chave, a gente busca o projeto e ele aparece aqui, tá? A mesma coisa, gente, é quando a gente já tem um parecer de ética, ou então o protocolo que a gente deu entrada no comitê de ética, que chama CAAE, né? Quando eu dou entrada no comitê de ética, é gerado um númerozinho que a gente chama de CAAE,
tá? Então, a partir dele, eu também posso saber qual é o status desse projeto, se ele já foi aprovado ou está tramitando, ok? Tem uma versão de pesquisa, de perguntas e respostas aqui, que também é sensacional, uso muito, vez ou outra eu tô aí. Tem um tutorial da Plataforma Brasil, que é aquele que eu já passei para vocês. Esse aqui, gente, vai ter, ensinando para vocês todo o passo a passo da inserção do projeto de vocês. Então, não tem por que ficar endoidando. Ah, não sei usar a Plataforma Brasil, não vou fazer pesquisa envolvendo seres humanos. Não, usa a plataforma mesmo. Não usa a plataforma só com o formulário. Usa a plataforma com tudo que ela tem, que são essas informações aí, tá bom? Tem as normativas todas, tem consultar comitê de ética. Quando você entra aqui em consultar comitê de ética, você acha os comitês da sua área, tá bom? Mas vamos lá. Supondo que eu já fiz meu cadastro, eu vou ter acesso agora à Plataforma Brasil, tá? E aí, como é que eu faço? Eu vou informar o e-mail que eu forneci lá no cadastro. Então, tá aqui meu e-mail. Eita, o que vai chegar de e-mail agora, hein? Tô só pensando. E vou colocar minha senha. Vocês estão me vendo, mas eu não tô me vendo. Eu tô só com a página aberta, tá? Mas vocês estão vendo que eu tô filando ali, né? A senha. Então, ó. Me deu carão de novo. Disse que eu já tô na Plataforma Brasil em algum outro canto. Eu vou sair apagando tudo aqui. Pra ver se eu consigo contentar. Achei. Entrei, ó. Entrei na plataforma, coloquei meu e-mail, minha senha, né? Porque eu já tinha o cadastro, então eu fiz só o login. Presta atenção aqui do ladinho, gente, ó. Já aparece meu nome, pesquisador, e embaixo, ó, sua sessão expira em 39 minutos e tantos segundos. As sessões da Plataforma Brasil, elas têm 40 minutos, tá? Então, vocês têm que ter um grande cuidado. Na hora que vocês começarem a fazer um preenchimento, lembrem de salvar o projeto. Vez ou outra, vai ter um botãozinho em cima, sempre aqui do lado esquerdo, salvar. Tem um salvar e sair. Salvem o projeto de vocês, vez ou outra. Marquem no reloginho. Já perdi muito preenchimento de plataforma porque eu passei da hora. Não vou mentir, não. Eu boto sempre o despertadorzinho de 30 minutos no celular e aí eu começo a preencher. Ah, Juliana, vai demorar tudo isso? Às vezes demora. Às vezes você fez o projeto com algumas lacunas de informação. E aí, na hora do preenchimento do formulário, é que você vai buscar essas informações ou construir esse texto. Por isso que ler o manual e fazer de acordo com o manual, com o tutorial, é importante, porque como ele dá o passo a passo da plataforma, você já vai inserindo no seu projeto, no Word, tudo que ele pede. E na hora que você abrir a plataforma, você só copia a informação e cola na plataforma, tá? Então, sempre ter cuidado com esse horário, certo? Se eu estou querendo só tentar conhecer, tentar resgatar algum projeto que eu já realizei, eu posso somente entrar no projeto, certo? Então, tá aqui, ó, por exemplo, um projeto que foi orientado de um TCC, tá? E aí, como foi um TCC de graduação, vê quem teve que dar entrada? A professora, não é isso? Então, se eu clicar na lupazinha, gente, eu vou abrir aqui qual que é a minha situação, né? E eu tenho acesso ao projeto completo, eu tenho acesso às pendências. Então, eu quero abrir o projeto original. Gente, Plataforma Brasil é uma questão de... Deixa eu ver se eu acho de novo, projeto completo. Aparece aqui, ó, o documento. Todos os documentos vão aparecendo aqui do lado. Informações básicas, termos de consentimento. Então, todos os documentos, eles estão nessa árvorezinha aqui, tá? Cliquei no projeto, aparece na árvorezinha lá, tudo quanto é documento. Mas se eu não tô querendo, deixa eu ver se eu saio daqui, peraí. Voltei para a página inicial. Quando eu faço login, é para essa página que eu venho, tá? Na hora que eu entro, eu venho direto para essa página. Aí eu baixo um pouquinho, rolo a barrinha, e aí eu vou achar tudo que eu já dei entrada ou que está pendente, ó. Aqui eu tenho projetos que estão aprovados, então a gente já tem parecer. Mas aqui eu tenho um em edição, daí eu vou entrar nele, certo? Que tem nesse projeto aqui, Giliara? Então, me consta Giliara como coordenadora,
né? Ele foi submetido em primeira versão, e aí eu vou dizer para vocês que esse não é um projeto mesmo, é só uma visão de treinamento para vocês, como a gente preencheria, né? E aí, gente, quando eu clico no projeto para fazer a edição dele, ó, vou voltar. Eu cliquei aqui, ó. Tem que sempre voltar no sistema, senão ele não volta, tá bom? Vamos lá. O que está em edição? Vocês estão vendo que os outros têm uma lupinha e tem um P. O P é o parecer da aprovação, tá? Aqui só tem uma lupa, ó. Por quê? Porque esse projeto ainda está em edição. Então, eu vou clicar nele. E aí, na hora que eu clico nele, ele vai abrir aqui, da forma como ele estiver. Como ele está em edição, pessoal, eu venho aqui, ó, e clico na canetinha, editar pesquisa, no lápis. Então, vai haver uma série de perguntas a respeito do meu processo. Calma, tem mais perguntas chegando. A especialização acadêmica é obrigatória, não, gente? O pesquisador principal são vocês. A menos que essa pesquisa que vocês estão fazendo seja de autoria do orientador de vocês. Ele tenha, como que eu posso dizer, propriedade intelectual da pesquisa, né? E vocês sejam colaboradores. E aí vão pegar um braço da pesquisa do orientador para poder fazer a pesquisa de vocês. Mas quem é o pesquisador responsável? Vocês não já podem? Vocês não já têm a prerrogativa da formação? Então, vocês podem sim fazer o cadastramento, tá bom? Eu vou postar um vídeo fazendo o cadastramento, só o cadastramento, para vocês verem, tá bom? O passo a passo do cadastramento, ok? Tô vendo a foto aqui. Cadastro na plataforma do Brasil. Campo de especialização acadêmica de preenchimento obrigatório. Sabe o que eu vou fazer? Vou consultar o manual. Vou lá consultar o manual. A especialização acadêmica não é necessariamente obrigatória, não, porque a prerrogativa da formação não é especialização, tá? Mas eu respondo para vocês sim. Vocês lembram que a Dani fez vários videozinhos com pergunta e resposta e aí ela respondia? Vou fazer um só sobre o cadastro para vocês, fechado? E aí a gente tira todas essas dúvidas de vocês. Mandem todas as que vocês tiverem sobre cadastro também, tá certo? Quem tiver, tentem fazer e ao longo da semana vocês vão me enviando as dúvidas de cadastro. E aí eu vou construindo esse videozinho para vocês, já voltado para dúvidas de cadastro, ok? Então, ó, quando a gente vai fazer nosso cadastramento do projeto, eu tô na quinta etapa aqui. Eu quero chorar. Quando ele faz isso, eu tento chorar. Mas vai querer que eu entre de novo, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver se ele abre a página inicial. Cada uma dessas páginas, vocês vão ver que quando a gente abre o projeto, eu tenho itens de 1 a 5. Esses itens do projeto, ele voltou para inicial. Cada uma dessas páginas, eu vou entrar de novo, porque eu sou teimosa, obviamente. Vocês vão ver aqui em cima, ó, que tem 5 páginas até eu finalizar a submissão. Em cada uma dessas 5 páginas eu tenho algumas informações que são essenciais. Então, a primeira vai tratar de informações preliminares que dizem respeito à equipe de pesquisa. É nessa página que vocês vão inserir quem é a equipe de vocês, se eu vou ter algum tipo de colaborador, né? Se ele vai participar ativamente da coleta de dados, ou se eu vou estar sozinha nessa pesquisa. Então, eu coloco a equipe lá, certo? Eu vou salvar e sair, vou tentar abrir outro projeto. Vou confirmar. Porque nova submissão. A pesquisa envolve seres humanos? Sim. Simplificado. Minha caracterização. Deseja alegar autorização de preenchimento deste projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema? Se estiverem trabalhando com algum colega, sim. Se estiverem trabalhando com orientando responsável, sim. Se forem só vocês ou vocês não se sentirem à vontade, e eu confesso que nem sempre me sinto à vontade, porque isso é responsabilidade civil, se o projeto, quem for trabalhar o projeto for eu prefiro colocar somente meu CPF aí e apenas eu edito o preenchimento faço o preenchimento dessa plataforma. Então, não. Se eu colocar assim, pessoal, ó,
tenho que fornecer os dados do meu colaborador, igual eu fiz com os meus, tá bom? Então, não. Equipe de pesquisa. Aqui eu não estou autorizando ninguém a mexer no sistema, eu estou dizendo quem vai trabalhar comigo. Então, por exemplo, minha equipe de pesquisa, Dani, Antunes, Rossana, né? E aí eu coloco o pessoal aqui como membros. Instituição proponente, o FCG. Eu não sou vinculada a nenhuma instituição, sem proponente, tá? Deixa eu desmarcar aqui, senão vai... É um estudo internacional, se vocês estiverem colaborando com a universidade do exterior, vocês vão lá e marcam ela, tá bom? Aqui, minha gente, ó, quando eu coloquei o UFCG, abrem as unidades da UFCG, aí abre a minha, escola técnica maravilhosa, tá? Deixa marcadinha lá. É um estudo internacional? Sim. Daí ele vai pedir para você preencher os dados do teu parceiro internacional. Não é um estudo internacional? Próxima. Marco não e vou para a próxima. Vou para a página 2. As áreas de estudo. É uma área temática especial. Se for, é muito provável que o seu projeto vá para o CONEP, tá? Então, todas as áreas especiais estão aqui listadas, tá bom? Aqui, grandes áreas do conhecimento. Você pode selecionar até 3 daquelas áreas de conhecimento CNPq. Então, por exemplo, eu trabalho com estudo da bioatividade de extrato de cogumelo comestível. Eu vou fazer uma análise in vivo, em animais. Daí eu vou botar assim, ciências da saúde, ciências biológicas, ciências agrárias. Posso botar até 3. Não, mas eu vou fazer só uma representação social do isolamento em épocas de Covid, ciências da saúde, tá? Propósito principal do estudo, é um estudo clínico? É um de ciências básicas, ciências sociais, humanas ou filosofia aplicada à saúde? Saúde coletiva, cuidados de enfermagem para prevenir, controlar e aliviar condições clínicas do paciente, geralmente em estados terminais ou bem específicos, ou outros, aquele pessoal que vai fazer inquéritos da área de ciências humanas e que não necessariamente está ligado à saúde, né? Então coloca outros e explica o que vocês vão fazer mais ou menos, tá bom? Eu vou botar na minha galera aqui. Vamos botar saúde coletiva. Título da pesquisa: isolamento em tempos de Covid. A gente vai só criando aqui, tá? Vou fazer essa pesquisa? Não. Mas estou só tentando preencher para poder a gente conseguir passar para a próxima etapa, ok? Vocês já estão com fome? São 11h30. Deixa eu chegar mais um pouquinho adiante, que aí a gente para a live e aí a gente combina que eu faço vídeos mais fragmentados sobre cada coisa específica e coloco também na plataforma lá do canal da SEDES, né? Já pedindo de novo, novamente, mais uma vez, perdão pela dificuldade na transmissão, né? A gente está aprendendo. Então, vocês vão colocar aqui, o título da pesquisa e o título principal da pesquisa. Às vezes a gente tem uma pesquisa que faz parte de outra maior. Então, a gente coloca o título público da pesquisa, aquele que vai aparecer em todos os documentos da pesquisa, e às vezes o título principal remete a uma pesquisa maior, em que esta está inserida. Então, eu posso colocar aqui no título principal da pesquisa esse nome do projeto maior, tá? O contato público será o pesquisador principal. Lembra que eu falei para vocês? O pesquisador principal lá, ele é considerado o responsável pela pesquisa. Então, no meu caso, só tem eu cadastrado. Ups, deu loop. Vocês estão escutando loop de novo? Eu não faço ideia do que seja. Vou fechar milhões de abas aqui. Vê se melhora aí, pessoal. Então, o contato público vai ser o pesquisador principal. Sim, já preenche o sistema automaticamente com os meus dados, tá? Se eu precisar adicionar outro contato, se for mais de uma pessoa para fazer coleta, eu sugiro. Por quê? Vamos supor que eu e o Antunes, a gente vai fazer uma pesquisa e nós dois vamos fazer coleta de dados em locais diferentes ou em oportunidades diferentes. No termo de consentimento, é muito importante ter o contato do pesquisador. Então, quando eu coloco que tem mais de um pesquisador realizando a coleta, é bacana que eu coloque aqui, será o pesquisador principal, e aí depois eu adicione outro contato, que é o contato do meu colega que também vai fazer a coleta de dados, tá bom?
contato científico geralmente é do coordenador do projeto. Então, lá em cima, quando aparece aquele selo do projeto na página inicial, aparece assim, coordenador, quem dá a entrada na plataforma Brasil, tá bom? E aqui a gente vai ter toda uma série de perguntas para pesquisas que são clínicas, por exemplo, né? Que tipo de estudo? Então, eu não acredito que vocês vão fazer, mas se um dia vocês forem orientar, tem o desenho do estudo, gente, tem os descritores de CID, né? Os descritores de ciências da saúde que tem que ser inseridos. Vai pedir o tipo de intervenção clínica que você vai fazer, né? Vai pedir os descritores da intervenção e qual é a fase do estudo clínico, né? Do estudo que está sendo feito. Vai perguntar se eu vou usar placebo, né? Ou se eu vou ter um grupo que não vai sofrer ação, a intervenção, né? Ou, por exemplo, se vai haver o washout, que é quando eu faço assim, um estudo com um medicamento e aí eu interrompo o uso do medicamento para ver qual é a reação depois. É o tempozinho em que o medicamento perde a potência terapêutica e eu começo a observar algum tipo de prejuízo ou limitação no meu paciente, tá? São sempre estudos clínicos, estão percebendo, né? Como eu não marquei estudo clínico lá na aba anterior, tudo isso a plataforma cancelou para mim automaticamente. Ela já está me dizendo, não está ativo para você preencher. Então, nem me preocupa, eu vou só descendo a guia. Qual o desenho do estudo? Quem não está muito familiarizado, pessoal, desenho do estudo é metodologia, tá? Como vai ser feito? Qual é o fluxo de coleta de dados, ok? Então, vocês têm que colocar e muito explicado. Bastante explicado. Então, qual é a metodologia usada? É quant, é quali, qual tipo que vocês vão usar, o máximo de detalhes, que se vão usar um instrumento que já é testado, que já é validado, se não, qual o tipo de instrumento que vão usar, então, qual o local do estudo, qual é a população, como você vai fazer cálculo de amostra, a metodologia vai para o desenho, ok? Daí, ó, financiamento, precisa, professora? Ó, o que acontece quando você coloca aqui? Eu vou botar só uma besteirinha, tá? Mas não façam isso. É só pra gente conseguir passar para a próxima guia. Estudo transversal. Vamos lá. Isso é só, porque se eu não... Tô vendo esse asterisco aqui, se eu não preencher, a gente não passa para a próxima guia. Então, eu tô colocando. Mas aqui, vocês têm que botar o desenho inteiro do estudo, tá bom? Metodologia toda. Financiamento. Quando eu clico em financiamento, olha o que aparece para mim. Que o financiamento vai ser pela instituição principal, pela instituição secundária ou financiamento próprio. A maioria das pesquisas tem financiamento próprio, porque elas não têm fomento de nenhum edital em aberto, CNPq, da FAPESC, enfim. Então, o que vocês fazem? Vocês clicam aí em financiamento próprio. Não deixem de registrar. Sabe por quê? Isso é um dado importante. Se um dia alguém resolver consultar a plataforma Brasil para entender no Brasil qual é a representatividade de estudos que é feito com financiamento próprio, vocês vão perceber que é uma maioria gritante. Então, a ciência brasileira, ela meio que é financiada pelos próprios pesquisadores, tá? Eu peço que vocês, sempre que puderem, façam isso. Então, adiciono, aí aparece aqui já, ó, financiamento próprio, tá bom? Palavra-chave. Vou adicionar as palavras-chave. Eu coloquei Covid, né? Lá, então eu vou botar Covid aqui. Pronto, gente. Eu tô preenchendo com pouca coisa porque a gente não tem tempo, tá bom? Mas sejam... assim, coloquem o máximo de informação para dar base para o parecerista de vocês. E aqui também, ó, é o detalhamento do estudo, essa guia, tá certo? Então, ele vai pedir resumo do trabalho. Tem alguns de vocês que fazem projeto e vocês não colocam resumo. Vocês colocam introdução, né, revisão da literatura, ver como é que a plataforma Brasil é. Ela vai pedir resumo. Aí eu vou fazer uma coisa engraçada. Eu vou botar números só para a gente cumprir o pré-requisito do asterisco, tá bom? Mas vocês têm que colocar o resumo, vão colocar a introdução também, tá certo? Lembrem que a introdução é uma parte curta do projeto de vocês. É como se vocês estivessem se apresentando o projeto de vocês e despertando interesse nele, tá? Com base científica. Então, não sejam muito prolixos na introdução, ok? Hipótese é importante pra caramba, porque a gente tem um problema seríssimo na geração atual de pesquisadores. Eles não se propõem a colocar as hipóteses na mesa, porque é como se eles negassem a hipótese principal, eles tivessem falhado na pesquisa, quando na verdade não é. Às vezes a gente não confirma a hipótese, por exemplo, eu estou testando um óleo essencial de sucupira para dor articular.
Eu faço meu trabalho e chego à conclusão de que eu não consegui diminuir a dor articular. Minha H1 era o óleo essencial de sucupira inibe a dor articular em pacientes com essa condição. O H1. O H0 era, não consegue inibir a dor articular. Eu fiquei com H0. Minha pesquisa comprovou que não existe a inibição da dor articular. As pessoas têm a sensação de que isso é uma falha, de que isso foi tempo perdido, eu fracassei. Não existe isso em ciência. Qualquer dado é dado e todos eles são importantes, tá bom? Então é muito importante que vocês registrem as hipóteses de vocês antes. Todo estudo tem hipótese anterior ao próprio desenrolar dele, tá bom? Então façam isso. Objetivos primários, né? Objetivos secundários, vejam que o objetivo secundário não tem asterisco, então se vocês não tiverem primário e secundário, não precisa. Metodologia proposta, desenho, voltei, boto o desenho aqui. Lá no desenho, gente, tem pessoas que colocam critérios de inclusão. Por exemplo, quando eu faço um estudo em que... Deixa eu ver. Já sei. Eu vou fazer uma pesquisa com força de trabalho do hospital universitário. Nos critérios de inclusão, eu quero somente os profissionais que atuam na assistência. Minha população, ela inclui todos os profissionais, mas meu critério de inclusão, ele coloca somente profissionais que trabalham na assistência à saúde e não na área administrativa. Meu critério de exclusão, por exemplo, nesse mesmo estudo, eu vou excluir todo mundo que tiver de férias, de licença, que não concordar em participar da pesquisa, ok? Riscos, já falei sobre isso, né? Dispensa falar de novo, mas vamos lá, só riscos e benefícios são obrigatórios. Vocês têm que colocar e têm que ser realistas, tá bom? O comitê volta projetos que não prevêem risco para o paciente ou para o indivíduo que está sendo abordado na pesquisa. Então, coloquem. Se precisarem de ajuda, recorram aos professores de vocês, que têm um pouquinho mais de experiência, mas não deixem de registrar, tá bom? Metodologia de análise de dados é uma grande vulnerabilidade, né? Mas aqui cabe tanto aquela análise de dados que vai empregar, por exemplo, testes estatísticos, quanto a análise descritiva, em que a gente vai ver qual é aquela representação dos dados, média, mediana, né? Desvios, enfim. Vocês vão ter que colocar aqui, sim. Desfecho primário é o que vocês estão esperando do estudo. O que vocês acham que o estudo vai, aonde o estudo vai chegar, né? Então, vocês vão colocar lá. Precisa botar desfecho secundário? Não é obrigado, não tem o asterisco, tá bom? Tamanho da amostra. Sugiro fortemente que vocês conversem sobre a amostra e a gente pode criar um tópico específico sobre como calcular a amostra. As amostras são importantes porque elas vão dar para vocês a possibilidade de fazer uma inferência estatística populacional. Então, quando eu tenho um trabalho que é qualitativo, eu não me preocupo muito com isso, porque eu vou coletando os dados e quando existe uma saturação daquele tema ou daquela fala, eu considero que minha amostra já está suficiente. Mas quando eu estou fazendo um trabalho quantitativo, eu preciso de uma determinada quantidade de dados para eu fazer uma inferência populacional, para eu entender que aquilo ali representa uma determinada população, né? E essa população, essa amostra tem que ser muito representativa da população que eu estou estudando. Então, eu acho que cabe um tópico específico. Existem softwares para calcular, né? Existem parâmetros para se calcular uma amostra. Então, é importante a gente ir a fundo sobre a amostra, né? É uma das grandes falhas metodológicas dos estudos que a gente vê. Eu vou colocar aqui aleatório, 99 pessoas. País de recrutamento. Vou fazer minha pesquisa no Brasil. Vou inserir Brasil. Vocês se lembram que tinha lá perguntando se eu tinha colaborador externo? E eu não coloquei? Por isso que aqui de cara apareceu Brasil, gente. Mas eu posso adicionar outro país. Se eu for fazer, por exemplo, na Argentina, na Botsuana, enfim. Tá? E aí, toda vez que eu acrescentar o país, eu tenho que colocar o número de participantes nesse país. Ok? Passei para próximo. Se eu deixar qualquer coisinha do asterisco sem preencher, não passo para a guia seguinte. Tá bom? Vai pedir outras informações. Então, haverá uso de fontes secundárias de dados? Eu vou usar prontuários, dados demográficos e tudo mais? Se eu for usar, sim. E aí eu tenho que detalhar. Eu vou usar as fichas funcionais dos
dos trabalhadores do HUJB. No desenho, pergunta, viu? No desenho e metodologia proposta, posso colocar as mesmas informações? Pode sim, pessoal. O ideal é que vocês sejam mais sucintos lá no desenho, na metodologia, vocês podem correr mais informação, mas pode sim, não tem problema nenhum não, tá bom? Vamos voltar aqui. Haverá uso de fontes secundárias de dados, daí eu coloco aqui qual é a fonte secundária se eu for usar. Se eu não for usar, não, eu vou usar só o que eu coletar, por exemplo, na minha entrevista e tudo mais, tá bom? Número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa. Eu botei lá 99, se eu tiver mais de um centro, eu vou separar por centros, tá bom? Grupos em que serão divididos os participantes. Eu só tenho um. O estudo é multicêntrico no Brasil? Não. Eu vou fazer só na Paraíba, só no HUJB, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Vou adicionar um grupo aqui. Então, G1. Identificação do grupo G1. Número de indivíduos 99. Intervenção e entrevista. Meu G1 vai ser inteirinho entrevistado. Se eu for fazer outra abordagem, G2, teoricamente eu não deveria ter botado 99, então vamos lá. 5, grupo focal. Se eu fizer isso, sabe o que vai acontecer? Na hora que aparecer isso, a soma do número de indivíduos dos grupos não corresponde. Eu teria que ter colocado menos lá para poder chegar aqui e acrescentar, tá bom? Mas só vou mostrar para vocês que a gente pode colocar sim mais de um grupo de participantes e mais de uma abordagem. Tem projetos que colocam essa necessidade de abordagens diferentes, intervenções diferentes. Então, pode sim colocar, tá bom? Meu estudo, se for acontecer em mais de um lugar no Brasil, eu tenho que colocar quais são as instituições onde ele vai acontecer, tá? Caso não, só clico no não. Se eu colocar aqui que vai existir outro lugar onde a pesquisa vai acontecer, eu tenho que identificar a instituição com o participante, tá? Meu estudo propõe dispensa de termo de consentimento livre e esclarecido? Aqui vai um parêntese. Não. Todos eles que vão abordar seres humanos vão se colocar na obrigação de ter termo de consentimento livre e esclarecido. Eu vou dar só um exemplo para vocês de um estudo em que eu preenchi o formulário e precisei colocar o sim aí. Nós propusemos o estudo microbiológico da flora anemófila fúngica da UTI de um hospital. E aí, no termo de anuência do hospital, foi solicitado que a gente submetesse ao comitê de ética. Mas eu não vou fazer coleta de dados, eu não vou fazer nenhuma coleta com o ser humano. Eu ia colocar uma placa de Petri em cima de um suporte e ela ia passar 30 minutos aberta. Mas por se tratar de um ambiente em que existem pessoas em vulnerabilidade, a instituição pediu para ser garantida por uma análise ética do projeto, certo? Eu preciso do termo de consentimento livre e esclarecido? Não, porque eu não vou abordar o indivíduo especificamente. Mas na hora que eu colocar aqui, proponho dispensa do termo de consentimento, eu clico no sim e eu explico o porquê, tá? Então a gente fez toda essa explicação de que não existiria abordagem direta de nenhum indivíduo, mas que a gente também concordava com a importância da apreciação ética, dito que o projeto estava sendo, a coleta de dados acontecia num ambiente de grande vulnerabilidade dos indivíduos naquele momento, né? Que é uma UTI. E nesse momento a gente garantiu que não iam ser realizadas filmagens, registro de imagem, registro de áudio, nada disso, certo? Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco? Essa situação aqui é muito de pesquisa básica. Quando eu, por exemplo, faço coleta, tá acontecendo isso com o Covid, estou fazendo coleta, né, de nasofaringe. Se eu quiser fazer um banco do vírus, das cepas virais, eu preciso dizer aqui, sim, haverá retenção das coletas e explicar como é que vai ser feita essa retenção, certo? Então, eu não vou fazer a coleta de nada, então não vou nem clicar nisso aí, deixo no não, certo? Haverá, cronograma de execução. Cronograma de execução é outra grande causa de rejeição dos projetos no comitê de ética. Não necessariamente de rejeição, mas de uma pendência. Quando vocês forem fazer projeto de pesquisa, não sejam imediatistas. Eu vou executar meu projeto de pesquisa, eu estou em abril, vou executar meu projeto de pesquisa, vou botar que eu vou começar em maio. Não faça isso, porque se seu projeto tiver qualquer pendência ou outra e não passar na reunião do comitê de abril, seu cronograma vai caducar para maio.
ele já vai estar fora da perspectiva totalmente. Então, quando vocês fizerem cronograma, quando vocês submeterem a plataforma Brasil, entendam que o ideal é vocês submeterem um projeto para iniciar no mínimo 3 meses depois. Porque se vocês estiverem nessa submissão falha, né, alguma pendência, vocês conseguem resolver. Pesquisa não é uma coisa de improviso, é uma coisa que precisa ser planejada. Então, a submissão dos projetos é muito importante. Ela precisa ser planejada também, tá bom? Então, não coloquem cronogramas apressados, desesperados. Coloquem cronograma em que exista uma margem para, diante de uma pendência, vocês não perderem o formulário ou não terem que ficar refazendo o cronograma. Giliara, mas aconteceu, minha data de início ela não foi correspondente, teve uma pendência, e aí o que é que eu faço com o cronograma? Gente, aqui a gente adiciona as datas, tá bom? Então eu vou botar aqui, mas não façam isso não, botem bem explicadinho. Eu tô colocando só pra gente não perder tempo. Eu tô colocando com intervalo de 1 ano, ok? Uma etapa aqui. O que que acontece? Eu submeti, deu uma pendência e a primeira etapa lá, cronologicamente, a primeira etapa do meu projeto, ela ficou comprometida em cronograma. Eu vou ter que refazer. Eu venho aqui, ó, excluir essa etapa, eu tiro ela e aí eu insiro uma nova, aquela mesma atividade com o cronograma corrigido. O que acontece é que se as etapas forem encadeadas, você vai comprometer o cronograma todo. Por isso que eu falo para vocês, pesquisa exige planejamento e o ideal é que vocês insiram projetos com uma certa antecedência. Então bota assim, daqui a 3 meses eu inicio o projeto. O cronograma começa daqui a 3 meses, porque aí vocês têm uma margem, tá bom? Orçamento financeiro. Vocês estão vendo que se eu não preencher cronograma eu não saio daqui, então eu vou botar de novo a bendita da leitura. Só pra gente sair dessa guia. Gente, vocês estão vendo a hora? Não tô falando da hora de vocês não, viu? Tô falando da hora da plataforma. Eu tenho ainda 34 minutos, vamos lá, vamos embora. Adicionei e agora venho pro orçamento. Vou adicionar despesas, vou colocar escritório. Façam direitinho isso, em separado, depois vocês vão só copiando e colando, tá bom? Haja papel e caneta. Pronto, outras informações que você acha que são importantes colocar, né? E a bibliografia. Bem ABNT. Eita, vou sair abrindo coisa aqui. Bem ABNT, né? Vamos lá. Cliquei lá, era a última aba do meu projeto. Deixa eu vir aqui pra cima pra ver se eu consigo. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem as etapas de inserção. Essa é a última etapa de inserção. Quando eu terminei de preencher, o sistema vai imprimir uma folha de rosto, certo? Eu vou clicar. A folha de rosto já abre em PDF. Ela precisa ser, ela tem todos os dados do meu estudo, minha identificação e um termo de compromisso de que eu vou aderir às normas éticas, eu vou imprimir essa folha, vou datar, vou assinar, né? Tem a caracterização da instituição proponente. Então, o proponente também se responsabiliza pelo estudo. Então, no caso, como eu sou vinculada ao UFCG, eu coloquei a instituição proponente, o UFCG, os dados estão aí. A quem eu me reportaria nesse caso? Eu solicitaria ao diretor do centro para que ele fizesse a assinatura desse estudo, tá? Se vocês tivessem botado aqui patrocinador principal, abriria outra guiazinha aqui com algumas características para poder o patrocinador também assinar, da mesma forma que aqui, instituição proponente e pesquisador responsável. Essa folhinha de rosto, ela precisa ser preenchida e escaneada, tá? Depois de toda preenchida. Por quê? Porque você vai anexar ela no sistema. Você vai clicar aqui, vai anexar ela. Lembrando que ela só pode ser anexada como doc, docx, ODT, PDF ou TXT. Se tiver outra extensão, vocês fizeram uma foto e ela for uma extensão de foto, vocês não conseguem anexar, tá bom? Então, procurem fazer, se for fazer a foto com o celular, procura baixar um aplicativo que já converte para PDF, que aí vocês não perdem. Incluir arquivos. Gente, na hora que eu faço um projeto de pesquisa, no final de tudo, vocês perceberam que existem lacunas, que não existe lá declaração, por exemplo, o termo de consentimento livre e esclarecido, eu não coloquei no projeto, mas não pode passar
não pode ser apreciado sem o termo de consentimento. Então, esse é o horário, esse é o momento em que eu coloco esse termo de consentimento. Então, eu venho aqui, ó, clico em termo de consentimento, termo de assentimento. Façam o seguinte, cliquei, aí vocês anexam, tá? Anexem o termo de consentimento. Quando vocês salvarem o nome do arquivo, bota assim, ó, consentimento, no termo de consentimento, assentimento, se tiver termo de assentimento, tá bom? E se não tiver, se for um projeto daqueles que eu falei para vocês que é por causa do ambiente que está existindo a necessidade de um parecer ético, mas eu não vou interagir direto com uma pessoa, é bom que vocês coloquem aí uma justificativa de ausência do termo de consentimento, tá bom? Mas aqui tem várias outras coisas, eu sugiro a vocês que vocês coloquem as outras informações, se possível. Então, por exemplo, declaração de instituição e de infraestrutura, se vocês precisam de algum equipamento específico que está lá na metodologia de vocês, procurem o responsável pelo departamento, peçam uma declaração de que ele concorda em ceder ou que você trabalha com equipamento, né? A brochura da pesquisa, o projeto de pesquisa inteiro. Eu gosto pra caramba de colocar o projeto detalhado, né? Para poder, às vezes o parecerista ele quer ver como está o teu projeto corrido, sem estar no sistema. Então, inserir o projeto detalhado também. Então, é obrigatório, no mínimo, vocês botarem termo de consentimento, porque as outras informações já aparecem lá. Mas botem termo de consentimento, botem o projeto detalhado. Eu sugiro fortemente que vocês coloquem o cronograma de vocês também. Então, anexa lá um cronogramazinho feito em Word. Vocês já vão ter no projeto. Copia, cola num arquivo separado e insere, tá bom? Quando vocês fazem isso, gente, eu não vou ter arquivo para colocar aqui. Quando vocês fazem isso e clicam na próxima, tudo é carregado no sistema da plataforma e tudo é encaminhado ao comitê de ética que foi indicado para vocês. Pela localidade, o comitê de ética, como eu coloquei o FCG e já coloquei a ETESC, ele vai direto para o CFP. Ele é distribuído direto para o CFP. Quando você não coloca a instituição proponente, o sistema vai perguntar a você para onde você quer encaminhar. Então, por exemplo, se eu colocasse que eu não era vinculada a nenhuma instituição, o sistema ia me perguntar qual era o lugar onde eu estava, né, a cidade onde eu estava, para poder indicar algum comitê de ética para mim. Eu confesso a vocês que eu já coloquei processos que correram, por exemplo, no comitê de ética do Hospital de Campina Grande, porque ele ia ser realizado lá, nas meninas de enfermagem, fazendo projetos de pesquisa durante o estágio. Então, a gente tem também essa liberdade no sistema da plataforma Brasil, tá? Então, se eu clicasse aqui, ele já ia encaminhar todos esses dados para uma avaliação inicial. E a avaliação inicial, ela acontece primeiro mediante a verificação dos documentos, se está tudo ok, tá bom? Quando eu vejo que está tudo ok, né, a secretaria do Comitê de Ética verifica que você colocou todos os documentos necessários, já encaminha para um parecerista. O parecerista é sorteado e aí já é encaminhado para o parecerista. Ele vai fazer a apreciação ética, lembrando que a apreciação ética inclui a perspectiva científica do trabalho também. Então, a metodologia é muito importante que seja bem explicadinha. Eu estou sempre pegando no pé na metodologia, por exemplo, essa época de Covid está acontecendo e muita gente perguntar se pode fazer pesquisa com formulário online. Minha gente, é extremamente rigorosa, né, o fazer pesquisa quando a gente propõe um formulário online. Existem vulnerabilidades muito grandes em fazer essa coleta de dados. Então, conversem com o orientador de vocês, né, com calma. Os pareceristas dos comitês de ética são muito acessíveis. Em geral, eles se posicionam, né? Os comitês de ética têm posições muito coerentes em relação a isso. Mas os instrumentos, eles devem prezar pela autonomia, pelo respeito ao sigilo dos dados, da coleta de dados que você está realizando. E a gente tem que ter cuidado porque a gente tem que receber o termo de consentimento de volta, né? Então, se você está fazendo um formulário, você primeiro tem que fazer um contato com a tua amostra inteira, explicando o que é que está acontecendo e perguntando se eles têm interesse de participar. Manda o termo de consentimento. Se essa pessoa concordar, ela te manda de volta o termo de consentimento assinado e escaneado e um documento de identificação, se for o caso, né? Então, assim, não é tão fácil fazer pesquisa por formulário. Eu sugiro a vocês que vocês conversem com o orientador e que peçam algum tipo de norte para o comitê de ética ao qual vocês vão submeter. O comitê de ética, ele tem uma prerrogativa de educação. Então, ele pode se pronunciar no sentido de orientar a melhor prática de pesquisa para vocês, tá bom?
teoricamente, a gente teria encerrado nossa inserção aqui do projeto de pesquisa. Então, eu acho que é o momento de salvar e sair. Deseja gravar as informações da pesquisa? Confirmar. E aí, gente, ó, o projeto vem pra cá. Isolamento em tempos de Covid. Estão vendo? Ele já aparece aí. Por que ele ainda aparece em edição? Porque eu não inseri aqueles documentos no final do formulário para clicar e enviar, tá bom? Quando eu clico em enviar para o comitê de ética, ele começa a aparecer aqui em apreciação, ok? Aqui, ó, onde tem aprovado em edição, em apreciação. E aí, todas as pendências aparecem quando eu clico na lupinha. Aparece todo tipo de pendência, lista de apreciações. E aqui no histórico de trâmites aparece um bocado de pendência. Deixa eu voltar para um projeto aqui para ver se eu consigo abrir para vocês. Prometo que eu tô terminando. Ó, tem uns aqui que tem muita pendência. Ó, aqui, ó, sempre houve uma apreciação e confirmação de indicação de relatoria, aceitação do projeto de pesquisa, submetido para avaliação, rejeição do projeto de pesquisa. Tinha alguma coisa errada. As seguintes pendências foram observadas no protocolo. Ele indica quais são as pendências para a gente corrigir, tá bom? Então, eu corrijo e submeto de novo. Corrijo no próprio formulário e submeto de novo, sem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, basicamente, essa é a nossa plataforma. Claro que numa live, que deveria ter somente 1 hora que passou, que atrasou para começar, não dá para falar tudo, mas eu já me coloco à disposição de vocês para o que vocês precisarem em relação à plataforma Brasil, tá bom? Eu vou só mudar a cena aqui para eu me despedir de vocês com classe. Coisa boa é ver vocês, hein? Pena que eu não tô vendo, só vocês me veem. Mas enfim, eu queria dizer para vocês que esse é um momento desafiador para a gente como professor, para vocês como alunos. Eu agradeço muito a paciência no início da transmissão. A gente não tem prática disso e aí é o professor se inventando e se reinventando nesses tempos diferenciados, né? Eu espero que tenha ajudado a quem estava por aí. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem em relação ao preenchimento de protocolos de pesquisa na plataforma Brasil, tá bom? Peço só que vocês leiam aqueles manuais que eu falei no início da transmissão. Eu vou mandar em separado para vocês já em PDF, todos eles, as duas normas, as duas resoluções e os dois manuais, o do usuário do sistema, né, o manual do pesquisador, que vai preencher a plataforma, e o do participante de pesquisa. Lendo isso, vocês vão estar muito embasados para fazer qualquer preenchimento de formulário na plataforma Brasil. Eu vou fazer um compilado das dúvidas que vocês mandaram e vou fazer vídeo em separado, tá bom? Principalmente do cadastro do pesquisador. Vão me mandando as dúvidas de vocês, sempre pelo Google Forms, não é isso? Vão me mandando as dúvidas de vocês. E aí eu faço um apanhado geral e faço vídeos temáticos separadinhos para a gente carregar no canal. À medida que eu for fazendo e for carregando, eu peço à professora Daniela, coordenadora de vocês, para comunicar lá no grupo, tá bom? Então, sigam firmes aí. Façam as leituras, né? Quem não pôde participar, se vocês souberem de alguém que não pôde participar, avisem para dar um pulinho para ver depois essa aula, que ela vai ficar disponibilizada no nosso canal, tá bom? E para fazer essas atividades posteriores. Não deixem de se cadastrar, vocês vão ter alunos que vão trabalhar com isso, vão ter necessidade, é melhor vocês se cadastrarem antes, tá bom? É um recurso muito importante para o nosso... eu nem fiz a transição. É um recurso muito importante para o nosso aluno, então a gente tem que cuidar desse recurso, se apropriar desse recurso, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigada à equipe fantástica da coordenação do curso de especialização em docência de ensino superior, professora Rossana, professora Daniele, Gisele. Vocês são sensacionais, maravilhosos, é a equipe que todo professor gosta de trabalhar, porque é proativa, é companheira, é amiga. Então, minha gratidão aos alunos que abraçaram a ideia dessas aulas à distância, né? E tchauzinho, gente. Obrigada, estou à disposição, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade.